Olá, aqui é o professor Neuci, do curso de Portaria e Recepção, para mais uma videoaula. A aula de hoje, nós vamos retomar alguns assuntos que já foram falados nas aulas anteriores e vamos introduzir algumas informações de suma importância. Informações estas que estão atreladas aos assuntos que foram abordados, principalmente referente à manutenção, ao gerenciamento das atividades no condomínio. A gente sabe que aqui na região onde a gente mora, Barueri, Osasco, Carapicuíba, tem um número enorme de condomínios e a possibilidade de você se enquadrar no mercado de trabalho num desses condomínios é muito grande, tá? Sem falar que é um setor crescente aqui na região. Cada dia que passa está aumentando o número de condomínios, sejam eles verticais, horizontais. A gente vai falar um pouco disso hoje, um assunto muito importante, pontuar algumas coisas, acrescentar algumas informações. Ok? Espero que vocês gostem e vamos lá. Então, primeira coisa, né? A gente vai falar um pouco sobre as leis do condomínio, algumas coisas, porque na maioria das vezes a pessoa vai trabalhar no condomínio, vai trabalhar num prédio, mas não conhece algumas informações. E é bom que você tenha essas informações para que você possa se adequar, saber exatamente quais são as suas atribuições, o que deve ser feito, quais são as atribuições específicas daquele lugar. Para isso, você tem que conhecer o lugar. E aqui é o que essa aula de hoje propõe, ok? Então eu vou projetar aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre condomínio e regimento interno. Aí você pode acompanhar comigo aqui e fica mais fácil aqui a visualização, ok? Então vamos lá. Né? Todo condomínio, né? A maioria a gente vai exemplificar aqui, mas aí vocês podem considerar aqui outros condomínios, também sejam eles industriais, mas todo condomínio ele tem um regimento interno, né? E ele também tem suas convenções. Quando o condomínio, deixa eu passar essa parte aqui, quando o condomínio surge, a incorporadora já estabelece uma convenção, que é um conjunto de leis, de regras, de normas para o bom andamento do lugar. E quando ele já está estabelecido, os condôminos, as pessoas que moram ali, as pessoas que trabalham, elas vão ajudar a costurar o regimento interno, que aí o regimento interno, a grande diferença da convenção do regimento interno são para as especificidades do lugar em si. Então, vamos supor que você vai trabalhar no condomínio que tem piscina. Então, eu vou ter que ter regras, vou ter que ter normas para o uso da piscina. Se você já trabalhar em outro que não tem piscina, não vai ser necessário. Então, você vê que cada condomínio tem sua particularidade. De repente, você vai trabalhar num condomínio industrial, onde tem empresas. Então, você vai precisar de alguma regulamentação para o controle de acesso, pessoas que entram e pessoas que saem. Já no condomínio de moradores, já é outra preocupação. Enfim, são essas coisas. E é importante falar também, pessoal, sobre os problemas, né? Todo condomínio tem muito problema, né? Haja vista que você está colocando ali pessoas que têm culturas diferentes, grau de escolaridade diferente, credos diferentes, enfim, realidades totalmente opostas para compartilhar o mesmo espaço físico, né? O mesmo salão social, o elevador, vagas de carro, e é claro, é inevitável que você tenha alguns problemas, é inevitável que você tenha alguns desentendimentos. Na maioria das vezes, quem vai resolver esses desentendimentos é o síndico. Mas eu já falei aqui, vou repetir. Nem sempre o síndico está ali para resolver. Às vezes é um síndico profissional, na qual ele está andando em outros condomínios. Às vezes o condomínio, o síndico não é morador, né? Como é o caso do síndico profissional. Ou às vezes até mesmo o síndico morador não está ali no momento. Então, essa atribuição, esse problema sobrecai para o porteiro, o profissional da recepção. E é bom que você tenha conhecimento e treinamento para se lidar com essas situações. Tendo dito isso, eu vou mostrar um vídeo para vocês, a gente vai pontuar algumas coisas aqui no vídeo, que é muito importante, problemas no condomínio, tá bom? Então eu vou exibir aqui para vocês, a gente vai acompanhar juntos, e eu vou tecer alguns comentários aqui para acrescentar nessa aula de hoje. Vamos lá. Você sabia? Somente no estado de São Paulo existem mais de 30 mil condomínios. Sem falar que em vários desses condomínios residem ou trafegam por dia pessoas em maior quantidade do que em várias cidades brasileiras. A previsão orçamentária mensal de vários condomínios também supera o orçamento de várias cidades do Brasil. Um condomínio residencial é habitado por diferentes tipos de pessoas que possuem as mais diversas crenças, grau de escolaridade, profissão,
foi o que eu acabei de falar, né? É muito diferente, né? É uma comunidade bem heterogênica, no qual são diferentes em seus costumes, enfim. E isso vai, consequentemente, trazer alguns entreveros. Condição econômica e compreensão do que é certo ou errado. E é por isso que cada condomínio é regido pela sua convenção e regimento interno, que devem estar de acordo com o disposto nas leis específicas e na Constituição Federal. Porém, conflitos são constantes e precisam ser resolvidos, seja para lidar com um vizinho barulhento ou reclamão, um animal que late, uma pessoa que fuma na sacada, um inadimplente, aquele que não respeita a sua vaga, o que altera a sua sacada, as discussões entre os próprios vizinhos, uma votação em assembleia, a escolha do síndico, a destituição do síndico, a previsão orçamentária, o controle de gastos, o respeito às normas do Corpo de Bombeiros e muito mais. Ou seja, a vida condominial é complexa e cada vez mais existe o profissionalismo do síndico, da administradora e da participação ativa de todos os condôminos. Ainda que conflitos existam, eles devem e precisam ser resolvidos. Alguns são solucionados por intermédios de diálogos e outros necessitam do judiciário. E conhecer os deveres e as obrigações de cada indivíduo na vida condominial pode amenizar conflitos e tornar a convivência mais harmoniosa. Nossa proposta é fornecer respostas que tornam a vida condominial mais agradável. E você, se interessou por esse conteúdo? Então aqui esse vídeo é bem curto, né? Ele é bem ilustrativo, ele mostra algumas coisas. Ele abordou aqui vários problemas, né? Eu queria até comentar sobre esses problemas, porque são coisas que você vai administrar, né? Por exemplo, problemas na mudança, né? Alguns condomínios, por exemplo, eu conheço um condomínio que as estruturas do condomínio, né? O prédio é estrutural, que se chama, né? Então você não pode fazer nenhuma alteração, não pode tirar nenhuma parede, não pode adaptar. Mas às vezes a pessoa não leu o manual do proprietário, ou às vezes ela quer fazer mesmo de birrar, eu quero mudar, e aí o que acontece? Normalmente vai gerar um problema. Primeiro, por causa do barulho. Segundo, porque ela está totalmente alheia ao que está acontecendo ali, né? Ela não se ligou que não pode, que isso não é permitido. Tem outras coisas também importantes falar, né? Por exemplo, o problema de tabaco, a pessoa fuma muito na sacada, logo a fumaça vai subir. E aí? Né? Temos também problema com cães. Hoje a gente vê muitos problemas em condomínio com cães, né? Que às vezes passeia ali mesmo nas imediações do condomínio e esquece de recolher as fezes do cão. Outro problema muito comum é as crianças no condomínio, né? É outro problema, né? As crianças merecem até um espaço especial aqui, né? Como abordar, né? A gente sabe que a criança está ali, mas tem pessoas que não param para pensar que atrás da criança tem um responsável. E que se você for falar com a pessoa um pouquinho mais áspero ou você agir de forma incorreta, provavelmente o responsável não vai gostar. Então você que seria uma solução do problema, geraria um outro, né? Vagas, né? Às vezes a pessoa estaciona mal o carro, e às vezes a pessoa coloca em vaga errada, ou às vezes a pessoa compra um carro muito maior do que a vaga e aí ocupa 2 ou 3 vagas, enfim, são infinidades de problemas, né? E realmente, né, como diz aí no vídeo, um condomínio é uma comunidade mesmo, como se fosse uma cidade que você tem que administrar. E aí é interessante também, vou mencionar de novo o vídeo, ele fala aí do papel do mediador. É claro, a gente está falando aqui no âmbito interno do condomínio, mas tem lugares que a coisa toma uma proporção tão grande que é necessário que leve para outras esferas, né, judiciais. E aí não é o nosso objetivo. Eu entendo que uma das possibilidades aí da portaria e recepção é fazer a mediação, é você conhecer o regulamento, a convenção e o regimento, e de uma forma mediadora você mostrar para o condômino, para a pessoa que está ali fazendo uso dos equipamentos, que existe uma lei e que ninguém está
livre dessas sanções, que todos estão abaixo dessas regras e que tem que ser feito. É claro, na maioria das vezes a gente vai encontrar pessoas meio rabugentas, pessoas meio intransigentes, né, que vai, mas também a gente vai encontrar muitas pessoas de boa fé que vai entender o lado do porteiro e ele vai entender que ali você não está representando a pessoa, você está representando o condomínio, o regimento, e que a sua intenção é única e exclusivamente colocar ordem. Tá? Para isso, como eu já expliquei, nós temos a lei do condomínio, né, as leis do condomínio, que é a convenção, que toda incorporadora já coloca as leis ali, e o regimento interno. Então é importante que quando você for trabalhar num lugar desse, você se desdobre alguns minutos para que você entenda as principais regras. Por exemplo, né, vamos pegar de novo lá o exemplo da piscina. Você proibiu um garoto de entrar na piscina, mas qual que era o horário de entrar na piscina? Eu não sei, é que eu acho que parou. Não, você tem que saber o horário da piscina. O horário da piscina é das 8 da manhã às 10 da noite. Depois dali não tem mais, não pode usar. Então, beleza, eu não sabia, agora sim. A vaga, aquela vaga ali não é para ser usada, é a vaga de emergência. Mas o condômino do apartamento tal está usando. Mas ele está autorizado? Alguém autorizou? Pode, não pode, enfim, o sistema de brigada de incêndio, ele está ali colocando um equipamento que obstrui o corta-fogo, pode? Não, não pode, aí você tem que falar, enfim. E é muito importante, como eu vou ressaltar de novo, esse papel mediador. Você não está ali para dar bronca ou para você advertir ninguém, mas se for necessário que faça, mas você está ali para explicar que as regras são válidas e para todos. Ok? Então aqui, ó, essas leis elas são regidas pela Lei 4.591 de 16 de dezembro de 1964. Você deve estar pensando assim, né? Nossa, 1964, nós estamos falando aí de 57 anos, né? Vai fazer agora 57 anos nesse ano. Bem, é muita coisa, né? É muito tempo, são 57 anos atrás, quase 6 décadas atrás. Então muita coisa mudou. Que diz aqui, ó, sofreu algumas emendas e vetos. E claro, mudou muito, né? E só que era tudo respaldado, essas emendas foram feitas todas respaldadas com a realidade brasileira, com a lei, né, o artigo 623 do Código Civil Brasileiro, para que não fira os direitos de ninguém, e adaptada de acordo com as necessidades, né? Quando eu falo de necessidades, de mudanças que ocorreram na sociedade. Então, por exemplo, uma lei aqui, eu tinha falado aqui dos cães, né? Acho que eu nem cheguei a falar. Dá muito problema também, né? Não só das fezes, mas às vezes a pessoa vai trabalhar e deixa um cão novo, né, dentro do apartamento, ele fica latindo dia e noite, isso incomoda muito, né? Antigamente, lá em 1964, a gente tinha uma legislação bem diferente para as pets, né? Aliás, a sociedade, né, não tinha esse negócio de ter cachorro, né? O cachorro era meio visto como algo assim, meio... não era tão próximo da família. Hoje não. Hoje é um membro da família, todo mundo tem seu pet. Alguns condomínios proibiam cachorros de grande porte. Hoje não, cachorros, a gente vê labradores aí enormes, né? Até São Bernardos entrando em condomínios e saindo. Porém, tendo que obedecer à legislação, né? E a convenção, né, do condomínio, como eu falei, é aquela que tem a sua especificidade, né, as particularidades daquele lugar, né? A convenção é um instrumento básico que regulamenta as relações entre condôminos e tem força de lei. É importante falar da força de lei, né? A convenção, às vezes, ela tenta instituir ali algo que deveria ser comum, mas se a pessoa não vê aquela lei, ela faz. Então, às vezes a pessoa não quer fazer ou ela finge que não viu aquela lei e aí ela tenta transpor, mas aí você lembra a pessoa que ela tem força de lei, como por exemplo isso, né? Então, se você chega no condomínio, né, e quer, por exemplo, né, agora, o uso de máscara nas dependências comuns, tem que usar máscara. Eu não quero usar máscara. Bem, tem a lei, se você não está, você está passivo. Eu tenho uma fachada, eu quero colocar roupa na fachada. Não pode, porque deixa harmonicamente o condomínio feio, né, deprecia o condomínio. Não, mas eu quero deixar, mas tem lei. Então é muito importante você, todo momento, lembrar que não é você, é que existe uma convenção, um regimento interno para tal. Então aqui ele fala do regimento, né? Basicamente é isso, convenção. O condomínio geralmente tem a sua minuta escrita pela construtora ou incorporadora e é aprovada por 2/3 dos condôminos, né? E aí tem o regimento interno, né? Que deve ser escrito pelos próprios condôminos, afinal.
ele funciona como um pacto coletivo de normas acordadas. Vale lembrar que isso é a maioria. É claro que um ou outro não vai concordar, um ou outro vai falar, não, mas isso aqui... Mas enfim, é a maioria, tá? E aí nós temos os tipos de condomínio, também é importante falar dos tipos de condomínio, né? A realidade de um condomínio vertical é diferente de um condomínio horizontal. A realidade de um condomínio residencial é diferente do comercial. Então eu vou tentar aqui ser breve, mas mostrar aqui mais ou menos aqui as especificidades. Bem, condomínio vertical, como diz, é quando a construção, a edificação está na horizontal. Se trata de um edifício de apartamentos no formato de torres, que pode ser formado por apenas uma torre ou várias. Então, por exemplo, um prédio, lá na Paulista tem muitos condomínios verticais, né? E é um único prédio. Esse único prédio pode ser de moradores ou pode ser de uma empresa, mas ele é vertical por quê? Porque é um prédio. Os condomínios verticais, aí eu vou fazer discorrer aqui uns comentários, ele tem suas vantagens e desvantagens. O condomínio vertical, se for feito um treinamento bom e instalar um bom sistema de segurança, é um dos mais seguros. Ao contrário do horizontal. O horizontal deixa algumas brechas nesse sentido, mas também tem suas vantagens. O condomínio vertical também, por ser um condomínio que ali é aparente, as pessoas muito próximas, a gente pode ter problemas também de alguns entreveros, como a gente falou. Mas também é uma segurança, porque qualquer coisa normal que aconteça, as pessoas ali, mesmo por conta do barulho, escutam. E outras coisas, né? A vantagem de você tá ali mais alheio às coisas ali. Tem gente que gosta muito do condomínio vertical. O condomínio vertical ele pode ser ou residencial ou comercial. O nome já diz, né? Residencial, para moradia. Então ele vai ter algumas adaptações para moradia, né? E aí, parece meio redundante estar falando isso, tem que deixar muito claro. Por quê? Porque às vezes, para você se mudar para um condomínio comercial, na qual você vai montar seu escritório, sua loja, você vai pagar mais imposto. Então tem pessoas que, tentando burlar isso, elas mudam para um condomínio residencial, vertical, né, e tentam montar suas empresas ali. É claro que a rotina ali vai mudar. Você vai ter mais pessoas entregando algumas coisas, ou comércio, ou alguma coisa que não sai do controle ali. Então, é muito bom falar isso, que a intenção ali é deixar bem claro as atribuições. O condomínio horizontal comercial, como eu já disse, é só para comércio. Então, ainda que a pessoa queira morar lá, não pode. Por quê? Porque vai estabelecer uma relação de residência, e não é o caso ali. Então, parece meio óbvio, mas não, a gente tem que deixar bem claro. No condomínio horizontal, também, são aqueles condomínios aqui, a gente pode dar muitos exemplos aqui na região, né? Alphaville, Aldeia da Serra, Granja Viana, que são aquelas casas na vertical, no mais um sobradinho, mas que está ali no mesmo terreno, na mesma concepção de casa, né? Então esses são os condomínios horizontais, né? Que são também de alto custo, porque o condomínio horizontal sai mais caro, né? Esse condomínio horizontal pode ser, né, residencial comercial. O condomínio horizontal são construções feitas no plano horizontal, uma do lado da outra. No caso do residencial, esses exemplos que eu dei, por ser uma área maior, o custo é maior, né? Então, as pessoas que moram em condomínio horizontal pagam mais pelos serviços, né? Ao contrário do vertical, que acaba barateando por conta do espaço físico. Então, é difícil a gente falar aqui de vantagem e desvantagem, também não é essa a intenção da aula, mas só para a gente conhecer a intenção. No condomínio horizontal também tem esses casos que a gente pode falar, por exemplo, a pessoa, para não pagar um condomínio comercial, que ela poderia pagar mais imposto, talvez elas tentem adaptar. E aí eu vou citar alguns exemplos, né? Eu já presenciei exemplos de condomínio horizontal que a gente foi chamado para ter uma conversa com o condômino. Por quê? Porque ele montou uma mini gráfica. Numa situação que eu trabalhei, num condomínio que eu trabalhei, o condomínio montou uma mini gráfica na casa dele. E isso era, né, meio velado, a gente não sabia, mas o que a gente percebeu? Que estava chegando muito carro para fazer descargas de equipamento, de materiais, e tinha outros caminhões que estavam fazendo a logística dessa mini gráfica. Resultado, desconfigurando o condomínio. O condomínio não era para aquilo. A gente viu que tinha um fluxo maior de carros, pondo em risco as crianças e as pessoas do condomínio, o caminhão pesado, que às vezes
causava problema no asfalto do condomínio, enfim, uma série de coisas que a gente via que não era pertinente para um condomínio residencial. A pessoa foi orientada e ela foi obrigada a mudar o estabelecimento dela de comercial para residencial e deixar a gráfica de lado ou botar em outro lugar. Então é importante falar isso porque você, como portaria e recepção, ficar atento para essas coisas e fazer com que vale a lei. Não pode, se pode, pode, e a gente tem que fazer com que as pessoas entendam que é um trabalho. A gente não está ali para arrumar confusão, mas para fazer valer a lei. Né? E aí, né, entre essas aí, pessoal, a gente tem as atribuições, né, do porteiro que a gente falou, né? E aí, o porteiro, além disso, ele vai colocar as atribuições ali em dia, né? As atribuições do porteiro, né, que é a segurança preventiva, né? O porteiro e recepcionista são profissionais que executam o serviço de portaria. Quando você faz tudo isso, as leis, né? E aí uma das principais é essa aí, a segurança preventiva, né? E aí na segurança preventiva a gente pode citar alguns comportamentos ali que você vai fazer também nos condomínios, que é permanecer na portaria uniformizado, sem se ausentar, né, sendo atencioso com todos, fiscalizar a entrada e sair as pessoas, só fiscalizando que você vai poder identificar se a pessoa está fazendo certo ou se ela está obedecendo às convenções, os regimentos. Caso contrário, é tudo uma ilação e a gente não tem como comprovar. Né? Atender o telefone, né, interfone, utilizar outros equipamentos de comunicação, anotar os recados, proibir a entrada de vendedores, pedintes e compradores, notificar o zelador, supervisor e síndico sobre qualquer ocorrência grave. Isso a gente falou também, né? A importância de você estar notificando, reportando ao zelador. Mas às vezes o zelador também está ocupado, está fazendo outro serviço, às vezes o supervisor não está lá, o síndico é um síndico profissional. Quem que vai ter que colocar a ordem na casa? Você. E você está totalmente, se você tem o conhecimento de tudo isso, você vai fazer de uma maneira tranquila e mostrando para o condômino ou para a pessoa de direito, né, que aquilo ali faz parte das leis. Né? Inspecionar os pátios, corredores e outras dependências do prédio, fazer cumprir todos os regulamentos do edifício, e aí eu vou ser mais enfático aqui, fazer cumprir todos os regulamentos do edifício. Muito cuidado para aquelas camaradagens, né? Fulano vai colocar ali na vaga 5 minutinhos, depois muito cuidado, porque se você abrir um precedente para um condômino, você abre para todos. Né? Já ouvi casos também, já presenciei casos do porteiro e da recepção. Abrir um precedente, ele é amigo nosso, vem sempre traz aqui um bolinho, sempre fala bom dia, boa tarde para a gente, deixa ele estacionar ali. E aí chegou o dono da vaga. O dono da vaga tinha problema de acessibilidade, e aí estava instaurado. A culpa foi de quem? Né? Então, muito cuidado com isso. Né? Fora isso, também você tem que conhecer a localização e a utilização dos equipamentos que estão ali, entre várias outras. É importante falar isso, pessoal, porque ao você colocar as coisas em ordem ali, estar dentro das suas atribuições, você estabelece uma rotina e você estabelece um sistema. E aí, dificilmente você vai conseguir burlar esse sistema por você mesmo, entendeu? É importantíssimo falar isso, porque a maioria das pessoas, às vezes, elas acabam pecando pela comodidade. O profissional da portaria e recepção, às vezes, ele acha que ele está acima dos regimentos e convenções. Ele fica ali muito tempo num lugar, e acontece com a gente, né? Você acaba conhecendo todo mundo, você é uma pessoa simpática, aí você começa a ficar amigo do cara do 302, do 405, o síndico te ama de paixão, os colegas, todo mundo gosta de você, você começa a relaxar. Aí você começa a abrir precedentes, deixar a pessoa estacionar na vaga, deixar pessoas entrarem sem identificação, e é disso que a gente queria falar nessa aula, né? Muito cuidado. Nós temos as nossas atribuições, nós temos as leis para serem cumpridas, e é a partir daí que a gente vai fazer valer a ordem no lugar. Uma vez que você sistematizar isso, colocar em prática e não deixar que relaxar dessas obrigações, as coisas vão fluir de uma forma muito mais tranquila. Eu acredito que esse é um dos principais temas que a gente tem que tratar. Porque se está ali, se essas normas estão ali para serem cumpridas, tem que ser cumprida, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham absorvido esse conteúdo, e a gente vai voltar nesse assunto, porque tem muitas outras coisas interessantes para falar nesse sentido, tá?
tem também esse material na apostila. Se vocês quiserem, a gente pode aprofundar um pouco mais sobre regimentos internos, né, sobre alguns problemas em condomínio específicos, para que a gente possa fazer de uma forma ordeira. Ok? Tudo de bom para vocês, até a próxima aula e fiquem com Deus. Tchau, tchau.